provocações. 14 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 15. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Aqui hoje nós temos uma testemunha maravilhosa, porque é uma testemunha ocular dos últimos 60 e poucos anos deste país. Isso quer dizer que quando Getúlio se matou, ele estava por perto. Idem quando Jânio renunciou, quando os militares tomaram o poder, quando a ditadura se consolidou, quando a ditadura se foi e quando tudo mais veio vindo até hoje. Ele é um jornalista, mas é um jornalista ao velho estilo, dos que enfiavam o pé na lama em busca dos fatos e nem sabiam o que eram os computadores, os celulares ou a internet. Ele foi eleito deputado federal, foi caçado pela ditadura, perseguido pela repressão e agora, aos 82 anos, deu para escrever livros sobre o que ele viu e viveu neste país. Ele é Sebastião Neri. Sebastião Neri, uma pergunta singela. Como está o seu país? Muito melhor do que quando eu nasci. Esta é uma velha briga que eu tenho com os meus alunos quando ensinava e meus colegas de jornal, que têm o hábito de dizer, o país está pior, o país está pior. Não é verdade. É porque não conheceram o Brasil de 1930. Não conheceram o Brasil de 1940, quando havia, aí sim, era uma casta indiana. Haviam colocado o povo nas roças, nas fazendas, etc., e os outros moravam nas cidades. Você chegava nas cidades, havia aqueles os chamados fazendeiros que estavam por ali, o resto eram os homens da roça, como meu pai. Sebastião Neri, nascido em Jaguaquara. Toca da onça, porque havia uma onça quando a estrada de ferro chegou lá para ser feita. E aí a cidade nasceu. Essa cidade é no interior baiano. Apelido quando criança, Defuntinho. Isso era coisa de parente ou de amigo? De tia gorda e sábia. Porque eu nasci doente e minha mãe me pegou e me levou para ver os presépios da cidade. E minha tia disse assim, Elvira, não leve o menino para ver os presépios, porque ele vai morrer na rua nos seus braços. Deixa aqui comigo que eu fico cuidando dele. Quando você voltar, nós enterramos. E minha mãe foi ver os presépios, que eu não sabia que era um bendito remédio, e eu não morri e estou aqui. Como é que você saiu de Jaguaquara para o jornalismo? Porque eu fui, então, para o seminário, e depois em Jaguaquara, em Amargosa, que era o seminário do interior da Bahia. Só que quando eu saí do seminário aos 18 anos, como sempre nessas histórias por vias do amor, eu resolvi não ser padre. Eu achava que ia ser padre. Eu achava que eu ia salvar o mundo para Deus. Mas, de repente, eu resolvi não ser padre, porque eu gostava tanto da igreja que achei que era uma sacanagem eu ficar na igreja pensando em sair. Eu digo, não, vou sair. E saí do seminário. E aí o meu professor de filosofia me disse, vai fazer vestibular no Rio de Janeiro. Eu não tinha nada, eu tinha 3 batinas. Fui num velho alfaiate lá perto do seminário e vendi as 3 batinas. Uma velha não valia nada, outra média e outra nova. Vendi as 3 batinas, comprei 2 roupas, como se dizia, comprei 2 ternos, acertei um caminhão e peguei o caminhão para vir fazer vestibular no Rio de Janeiro.
Só que o caminhão veio vindo, é que eu digo, era muito pior, não tinha asfalto. O caminhão veio pulando naqueles buracos. Quando chegou na fronteira de Minas com a Bahia, em frente à cidade de Pedra Azul, ploft, o caminhão cai num buraco e quebra. Nós andamos, o motorista, o ajudante carregando o motor e eu com a minha pastinha, andamos 10 quilômetros até chegar nessa cidade de Pedra Azul. De repente chega um rapaz, estava sentado do outro lado do bar, e ele diz, você não é daqui? Eu digo, não, não sou não. O que você está fazendo aqui? Eu disse, o caminhão quebrou e eu estou indo para o Rio de Janeiro, mas estou indo amanhã. Aí ele disse, o que é que você vai fazer no Rio de Janeiro? Eu disse, eu vou estudar, vou fazer vestibular. Ele diz assim, por que você não estuda em Belo Horizonte? Eu digo, eu não conheço ninguém lá, me recomendaram a faculdade no Rio. Ele diz assim, olha, amanhã, então não volte nesse caminhão, não. Amanhã eu estou indo de jipe a Belo Horizonte buscar um professor de latim e português, porque o doutor Réglo da Cunha Peixoto, nunca esqueci o nome, né? Pediu demissão essa semana, foi ser juiz em Montes Claros e abriu uma vaga no colégio. Nós não temos professor e eu vou buscar um. Eu disse, não vá não, que o professor está aqui. Como está aqui? Eu digo, eu sei latim bem, eu sei grego, eu sei português, eu sei as coisas do seminário. E é o que vocês estão precisando. Ele se levantou, atravessou a rua, tocou a campainha e, daqui a pouco, vem um homem vestido com um hobby de chambre, 9h30 da noite, senta ali no bar e diz assim, garoto, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, isso, tal, contei a história rapidamente. Ele disse, você é de Jabaquara? Sou. Meu irmão foi prefeito lá. Qual é a sua família? Eu disse, a família Neri, família Souza. Ele disse, conheço a gente toda. Você quer começar a dar aula aqui? Quero. Não combinamos preço, não combinamos nada. Eu sei que no dia seguinte, 9h da manhã, eu trêmulo, diante de um aluno, uma sala de 18 alunos, eu estava dando uma primeira aula de centenas que eu dei ao longo de 8 anos. Só que eu não fiquei em Belo Horizonte, em Pedra Azul. Fui-me embora para Belo Horizonte para fazer o vestibular. Vamos falar um pouquinho sobre as coisas da sua vida que são maravilhosas. Agosto de 54, morte de Getúlio. Você comandou um incêndio ao consulado americano em Minas Gerais. Não digo que não comandei, embora tenha dado a senha, mas que os outros companheiros foi que comandaram. Quando nós chegamos com aquele povo todo, eu disse, eu não vou ficar aqui. Eu vou ao palácio porque eu quero ver o governador, eu quero ver o Juscelino. Eu me dava bem com o governador, eu era jornalista e ia toda tarde lá no palácio. Governador, as rádios estão dando a carta-testamento de Getúlio. O senhor me arranja uma? Ele olhou para mim, ele me chamava de baiano. Baiano, o que é que você vai querer fazer com essa carta? Eu disse, nada, só o que as rádios estão fazendo. Eu quero ler no comício, ler a carta no comício. Aí ele mandou lá providenciar uma cópia, me deu a cópia, eu disse, ali é Avenida João Pinheiro, você desce num pulo, estava na faculdade de Direito. Quando eu chego lá, chega um dirigente do Partido Comunista, o Roberto Costa, que aliás era cunhado do governador, era casado com a irmã de Dona Sara, e ele é dirigente do Partido Comunista. Ele chegou e disse, companheiro, o que é, você foi lá no palácio, o que é isso aí? Eu disse, a carta-testamento do Getúlio. O que você vai fazer com isso? Eu vou ler. Eu vou subir aí, em vez de falar, vou fazer um discurso, eu vou ler a carta-testamento. Eu já ouvi uns pedaços, é impressionante. Aí ele disse assim, nós estaremos ao lado, na entrada do consulado americano, botando fogo na biblioteca Thomas Jefferson, que fica ali no hall do prédio. Eu digo, claro, a faculdade era aqui, o consulado era aqui, colado. Eu disse, o que é que vocês querem que eu faça? Ele disse, eu quero que você dê a senha. Quem matou Getúlio está ali. Quem matou Getúlio são eles. Aí eu subi no palanque, peguei o microfone e comecei a ler a carta. Aí foi uma doideira. Você vê o que é a mensagem agressiva, violenta e competente que o Getúlio deixou.
deixou. Quando eu comecei a ler, cada vez com a voz mais alta, não sei onde eu fui buscar aquela voz, eu olhava, a multidão chorava. Aí eu comecei a chorar. Aí chorava eu, chorava o povo e eu falando. Quando terminou a carta, eu disse, quem matou Getúlio está ali. Eles, os americanos é que mataram Getúlio. E aí eu não obedeci a ordem e fiz um discursozinho meu de 5 minutos, mas dizendo que eram os americanos. Antes de descer do palanque, que eu olhei, o fogo já estava subindo. Porque eles já tinham posto gasolina e puseram fogo na biblioteca. Aí queimou o consulado, deu aquela foto que correu o mundo inteiro, consulado americano pegando fogo e tudo. Você foi preso por isso? Sim, porque aí quando eu terminei, que eu disse, aí já tinha chegado polícia militar e polícia civil e não sei quem, exército e tal, já tinham cercado a praça. Quando eu disse, veio um sujeito negro, alto, com uma mão vermelha, um cara imenso, que eu conhecia de nome, chamava Montanha, era um delegado, subdelegado da polícia, e ele chegou, olhou para mim e disse, garoto, fique aí. Aí eu fiquei, eu descendo as escadas, fique aí. Eu fiquei. Ele pegou assim em mim, me deu 3 pancadas no chão, assim como se fosse esse óculos aqui, ó, pá, pá, pá. Eu bati no chão e pensei, agora você veja, eu não pensei no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, eu não pensei no meu filho, eu só pensei no Álvares de Azevedo. Eu disse, vou morrer aos 21 anos. E o Montanha, Deus te deu o céu, o Montanha pegou um revólver enorme, suspendeu a mão, eu disse, ele vai atirar, fechei o olho, ele não atirou, ele bateu no meu rosto. Foi bater, foi sangue para todo lado, mas não atirou. E aí me chutou para lá, aí outros policiais me pegaram e me levaram para a enfermaria da Delegacia de Ordem Política e Social. E aí terminou o meu compromisso com Vargas. Palavras de Érico Veríssimo. Isso é sobre Getúlio Vargas. Ele era um homem calmo, numa terra de esquentados, disciplinado numa terra de indisciplinados, prudente numa terra de imprudentes, sóbrio numa terra de esbanjadores, honrado, silencioso numa terra de papagaios. E o que mais, Nery? Honrado quando outros todos faziam negócios. Juscelino como era? Juscelino era outro estilo. Juscelino era um político público e notório, fazia discurso toda hora e tal, mas tinha 2 grandes virtudes. Tinha uma visão de nação, e foi isso com que por isso ele se tornou o maior presidente que o Brasil já teve depois do Getúlio, que deixou coisas feitas, foi Juscelino, porque ele tinha uma visão de nação e ele era um homem que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E não tinha maldades pessoais. Ele queria era fazer o projeto de governo dele, as metas dele. O que você tem a dizer e ninguém disse sobre a renúncia de Jânio? A renúncia de Jânio foi um golpe idiota de quem acha que pode tudo. Porque o Jânio renunciou, certo de que o Congresso ia dizer não, aí ele dizia, eu volto, mas para voltar, eu quero novas eleições, eu quero tal tipo de poder, não. Ele esqueceu que existe um negócio chamado o poder político. Mandou a carta para a Câmara e para o Senado, eles... Na Câmara e no Senado disseram que ótimo, esse maluco aí nós já sabemos como é, nós não queremos nada com ele. E aceitaram logo a demissão dele, a renúncia dele. Ele renunciou e disse ao Quintanilha Ribeiro, que era seu chefe da Casa Civil, Chico, não se apresse, amanhã as multidões estão aí nos chamando de volta. E o Quintanilha Ribeiro, com um velho sábio, que eu conheci bem depois, não conhecia então, lógico, disse assim, Jânio, daqui a 48 horas nós seremos carne de vaca. E é o que Jânio foi, carne de vaca. Não deu mais, teve que ir para o exílio.
Por que uma figura à parte mesmo, como Adhemar de Barros, desapareceu na história? Porque o Adhemar não era autêntico. Adhemar tinha uma liderança em São Paulo, era uma liderança verdadeira, mas não tinha uma liderança nacional. A liderança nacional construiu o Jânio, que era uma personalidade poderosa, um grande orador, um político de vontade, que tinha seu projeto, só que o Congresso começou a resistir a ele. Na hora que ele perdeu o apoio do Carlos Lacerda, o Jânio, e perdeu o apoio da maioria do Congresso, aí ele achou que tinha que dar um golpe, e deu um golpe frouxo, idiota, que não deu em nada. Sebastião Neri, deputado, por qual partido você foi eleito e por que você foi eleito? Olha, eu infelizmente tenho que fazer uma farromba, como se diz na Bahia aqui agora. Você sabe que Getúlio se matou por minha causa? Espantoso? Não é. Getúlio era o único brasileiro que tinha esse título, eleito em 3 estados diferentes. Ele foi eleito senador no Rio Grande do Sul, foi eleito senador em São Paulo, foi eleito deputado no Rio e depois deputado em Minas. O segundo brasileiro eleito em 3 estados até hoje sou eu. Eu acho, então, com mania de grandeza, que o Getúlio se matou para deixar o título para mim. Porque eu fui vereador em Belo Horizonte em 1954, logo depois desses episódios do Getúlio, eu já me elegi vereador lá. Depois eu fui para a Bahia e me elegi deputado estadual na Bahia, fui deputado. E aí fui cassado, veio o golpe, fui para o Rio de Janeiro e aí me elegi deputado federal pelo Rio, pelo PDT. 1964. Onde você estava quando Jango foi derrubado? Eu estava no Rio de Janeiro, eu era deputado na Bahia, mas vi que a situação ia se complicando. Tomei 15 dias de férias na Assembleia e vim ao Rio de Janeiro para acompanhar as coisas, porque eu sabia que as coisas não iam acontecer bem, porque eu sabia que tinha pessoas do Jango achando que o Jango ia topar dar um golpe, não estava, não topou, em instante nenhum. E eu sabia que os militares estavam conspirando, porque amigos meus da Bahia, queridos amigos meus, estavam conspirando com os militares. E aí eu vim para o Rio, aí veio o golpe. Quando estoura o golpe, começa o movimento, o Mourão Filho chegando com as tropas no Rio, eu fui para os Correios e Telégrafos, que era o centro de comunicação com o país. Aí estava o coronel Dagoberto se comunicando com Leonel Brizola, que estava em Porto Alegre, planejando uma resistência, mas aí não dava mais tempo. Aí o Exército ocupou o Rio de Janeiro, nós todos que estávamos lá fugimos pelos fundos, nós não tínhamos um canivete para enfrentar o Exército, e o Exército cercou os Correios e Telégrafos, nós fugimos, eu fui para Copacabana, fiquei no apartamento de um amigo, no dia seguinte me escondi num hotelzinho que havia no Leblon, fiquei lá uma noite e aí disse não. Os colegas já estavam, os amigos já estavam entrando nas embaixadas. Eu disse, olha, eu sou o deputado mais novo lá da Assembleia da Bahia. Eu não vou abandonar tudo isso aí com o meu... entrando na embaixada e fugindo para o exterior. Eu vou voltar para a Bahia. Peguei um caminhão e voltei para a Bahia. Você foi preso e cassaram o seu mandato. Quanto tempo na cadeia e em qual cadeia? Horrível. Aí eu voltei para a Bahia no caminhão, cheguei lá, fui preso, evidente que eles iam me prender, sabia que ia ser preso. Ao me encontrar com meu irmão, eu disse a ele, olha, isso aí vai durar 10 anos e eu prefiro ficar 1 ano preso no Brasil do que 6 meses, um ano ou mais lá no exílio. E esperei a prisão. Aí me prenderam.
Só que eles foram violentos demais para nada. Eu não dei um tapa em ninguém, eu não joguei bomba em ninguém, a única coisa que eu fiz foi um discurso no Rio de Janeiro ainda, na Rádio Nacional e outro na Rádio Marique Veiga, dizendo que era um golpe militar. E o que acontece? Eles me puseram numa enxovia, na verdade, eles me puseram num buraco, com uma lamazinha de bezerro, sabe, curral de bezerro, foi aquela lama, e tinha aquela lama no chão, onde os tambores de gasolina foram tirados, e eu posto ali junto dos tambores de gasolina. E os tambores eram um mau cheiro terrível e tal, e eles me tomaram a roupa, me deixaram de cueca, e ali eu fiquei 32 dias sem o glorioso Exército Brasileiro dizer por que eu estava preso, até que um dia vieram me tirar para conversar comigo. Foi demais. Então eu não os perdoo, não por terem me prendido, porque eles ganharam o golpe, mas eles não precisavam ter me socado num buraco. Eu só resisti, Deus seja louvado, porque eu podia ter pegado uma pneumonia, um troço qualquer. Conte a história da limpeza que um oficial do Exército fez em seu apartamento. Coitado dele. Major Vitor Hugo, ele parou um caminhão, segundo um amigo meu, tem mania de grandeza, parou a Kombi. Mas, na verdade, ele parou um caminhão defronte do meu apartamento, lá em Salvador, onde o que tinha no apartamento, sobretudo, eram 1.000 e tantos livros, uma biblioteca grande, e levou tudo. Eu, então, preso, aí me disseram, tem alguma reclamação? Tenho. Roubaram o meu apartamento. Como o meu apartamento? O Major Vitor Hugo, eu sei porque era ele, porque os vizinhos me contaram, ele foi lá, parou um caminhão e levou tudo. Ele disse, tudo o quê? Eu disse, meus livros, meu sabonete Lifebuoy e meu rolo de papel higiênico tico-tico. O coronel levantou da mesa para me dar uma porrada, não teve coragem, caiu na risada. Eu disse, pois é, até o papel higiênico levaram, pô. Será que o Exército está tão sem verba assim? O Lifebuoy continua. Continua. Você recuperou alguma coisa? Nunca, nada. Eu também não quis nem saber disso. Quando foi meses e meses depois que eu fui solto, aí eu fiz uma vingança. Eu tinha um amigo que fazia um programa de rádio em Salvador, chamava Repórter Petrobras. E então, ele foi à minha casa não, a casa onde eu estava escondido, ele foi lá e eu dei uma entrevista a ele contando essas histórias e outras, e batendo forte e tal, e tal. E aí, só que eu dei entrevista para eles e repeti a história. Peguei um caminhão e vim para São Paulo. Quando, no dia seguinte, o programa da rádio publica minha entrevista, os milicos ficaram loucos. Eles decretaram novamente a minha prisão e saíram atrás de mim. Aí já era tarde. E aí eu fiquei 1 ano e meio escondido em São Paulo como professor. Você há de saber como eu adoro esta cidade, né? Nunca ninguém perguntou na rua quem eu era. Eu tinha uma carteira falsa de professor Augusto de Souza, porque meu nome é Sebastião Augusto de Souza Neri. Eu tirei uma carteira falsa, não tão falsa, professor de latim e português, era verdade. E aí fiquei 1 ano e tanto escondido em São Paulo, até ser absolvido pelo Superior Tribunal Militar. Quando o golpe aconteceu, havia uma missão chinesa no Brasil. O que houve com ela? Aquilo foi uma malandragem. Eu digo malandragem porque o Lacerda não tinha direito de fazer aquilo. Porque era uma missão comercial de chineses. Eles não estavam preocupados com política brasileira. Eles estavam aí fazendo um negócio para vender coisas, como vendem até hoje. Mas eles estavam hospedados em Copacabana. Eu, na minha fuga, andando a pé do Leblon até a Praça Mauá para pegar o ônibus para voltar para Salvador,
no meio da caminhada, aqueles holofotes todos, eu digo, pronto, vão me prender. Não me prenderam. Eles estavam mais preocupados em pegar os chineses. Mas não eram os chineses. É porque os chineses tinham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Ninguém sabe até hoje quanto é que havia de dinheiro na mão dos chineses. O que é certo é que a China nunca recuperou esse dinheiro. Texto seu na revista Status, em 1977. Magalhães Pinto, grande craque da política nacional. Não perde uma. Você mudou de ideia? Mudei porque ele perdeu. Eu achei que os militares iam ter o talento de, já que não dava mais para ficar o militar, depois do Figueiredo, eu achei que eles iam colocar um civil de confiança deles, que afinal foi quem comandou o golpe, na saída do golpe em Minas Gerais. Eles tinham tudo para acreditar no Magalhães e eu achei que eles iam confiar, mas nada, eles botaram o Figueiredo. Frase de Adhemar de Barros sobre Magalhães Pinto: o homem é pior que uma enguia ensaboada. Olha, anos depois, eu me encontro no aeroporto Charles de Gaulle de Paris, esperando o avião para voltar para o Brasil. Eu tinha ido fazer um trabalho lá. Na volta, eu estava no aeroporto, andando de um lado para o outro. Eu digo, esse cara é o Adhemar. Vinha um homem com uma coisa, acaju, como é que chama isso, que bota na cabeça? Cobre a cabeça? Peruca. Uma peruca acaju, e vinha de lá, aquele homem já um pouco abatido. Eu digo, é o Adhemar. Aí, mas não quis assim, de frente, dizer o Adhemar. Vim por trás dele e passei por ele e disse assim, doutor Adhemar. Ele olhou para mim, ô meu filho e tal. Você me conhece? Claro, eu sou brasileiro, não sei o quê. Papá. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu digo, não vou, encontrei o senhor aqui no aeroporto, eu sou jornalista, não vou fazer entrevista nenhuma com o senhor, mas eu quero só lhe fazer uma pergunta. O que é que o senhor acha do golpe de 64? Aí ele disse, meu filho, foi a maior fria em que eu já entrei na minha vida. Sebastião Neri, admirador de Vitorino Freire, o antecessor de Sarney no Reino do Maranhão. É verdade? Não, eu não sou, sim, admirador do Vitorino, sempre fui. O Vitorino era um gênio da cultura popular. Era um homem que dizia bem as coisas, fez política. Foi dono do Maranhão 40 anos, não é fácil, né? Com coronéis como havia lá, e ele... Mas, sobretudo, ele era um homem que sabia dizer as coisas. Você escreveu, para Vitorino não havia governo nem oposição. Havia amigos e adversários que combatiam às claras, revólver no bolso e chicote nas palavras. Era verdade, era verdade. Ele deixou uma série de frases brilhantes como aquela do a política está tão confusa que estamos numa época em que vaca não conhece bezerro. Fale sobre as coberturas internacionais que você fez. Eu assisti o abraço que depois selou o destino do sistema comunista. Em Paris... Na Polônia, em Cracóvia, eu estava num congresso, tinha ido na véspera pedir ao Papa, que não era Papa, ainda era padre. Eu sou antigo, né? Nós somos antigos. Ele era padre, diretor do Instituto Católico, e nós precisávamos de um salão que pegasse mais de 500 jovens. E eu fui lá com mais uma comissão e nós pedimos a ele. Ele deu o Instituto. Então, no dia seguinte, ele apareceu e estava lá, presidindo a mesa, um jovem estudante de Moscou, que nem eu nem ele sabíamos que era o Gorbachev. E aí houve o primeiro abraço e eles se entenderam. Sebastião Neri, como é que se vai de brisolista a adido cultural do Brasil em Paris, nomeado por Collor? Porque os que nomeiam devem saber aqueles que devem ser nomeados. Eu lhe pergunto, qual era o jornalista ou intelectual, para usar uma palavra pedante, mais intelectual, brasileiro, que o Collor
poderia convidar para ser adido cultural do Brasil em Roma e em Paris? Só eu. Porque o resto era a turma do PT, ele não iria convidar. Os outros eram do PMDB, do Ulisses Guimarães, ele não iria convidar. Então convidou a mim. E eu representei bem o Brasil. Você mente? Hein? Depende. Se precisar muito, mas eu acho que eu menti para Deus algumas vezes. Você chora? Choro. Por quê? Choro porque quando eu me emociono muito forte com as coisas, eu choro, lógico, né? Choro. Você chora diante da beleza? Hein? Choro, já chorei diante da beleza. E choro, já chorei algumas vezes, e choro ainda hoje, diante de uma beleza maravilhosa que é minha filha. Qual foi a grande transgressão que você praticou na vida? No seminário. No seminário havia uma coisa sagrada, era o inferninho. Os livros todos ficavam na biblioteca. Só o padre reitor permitia que você tivesse acesso aos livros. Mas tinha o inferninho, onde estavam os livros proibidos pela igreja. E eu e 2 colegas fraudamos a chave da entrada do inferninho, que era uma chave grande, e eu e esses 2 colegas, nós tirávamos os livros de lá de madrugada, líamos e voltávamos e tal. Como é que você gostaria de morrer? Hein? Eu não gostaria de morrer onde estive há pouco, durante 1 mês e meio, quase 2, na UTI de um hospital. A UTI é a porta da eternidade. A UTI é o silêncio absoluto e o escuro absoluto. Eu fiquei 2 meses, quase 2 meses, numa brutal UTI, e saí de lá numa boa, estou aqui hoje. Logo, eu estou celebrando a vida. Este programa para você, daqui seu, você não sabe o bem que me faz. Porque eu vim dos braços da morte para fazer esse programa com você. Meu Deus do céu, eu tenho a impressão de que a morte vai sofrer muito porque ela vai querer levar você e você tem uma grande caminhada ainda em frente. Sebastião Neri, o que é a vida? Olha, a vida é um compromisso de Deus com a humanidade. Eu sou católico, apesar de ter sido 8 anos do Partido Comunista, nunca deixei de ser católico, acredito, tenho fé, e por isso acho que a vida é um dom de Deus. Agora, como você não é dono de Deus e nem é dono da vida, você nunca saberá como será a vida. O que é a vida? A vida... Está ótimo. Você me deixou... Com a segunda pergunta, me deixou bobo. A vida é isso aqui. A vida é você ter consciência de que está fazendo uma coisa certa. Deus pôs você no mundo para cumprir uma missão. Mas nunca disse a você no seu ouvido qual é a sua missão. E você não tem a quem perguntar sobre sua missão. Então você tem que, através da vida, ir construindo a sua missão. O que é a vida? Tudo bem. Essa pausa tchecoviana... Não, levante-se. Vem ajudar, por favor. Adorei você. A razão pela qual algumas pessoas acham tão difícil a vida é porque estão sempre a julgar o passado melhor que foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que será.